Olá, eu me chamo Neto Oliveira, sou professor de Direito Previdenciário aqui da Jornada e essa aula a gente vai falar sobre o contribuinte individual. Contribuinte individual não é aquela pessoa que trabalha como avulso, não, porque avulso ele tem a sua própria classificação. Tem, beleza? Então é comum a gente ver por aí, por exemplo, tá lá numa conversa de bar e tal, e aí, mano, tu trabalha com o quê? Aí o cara é um autônomo e ele diz assim, ó, sou avulso, beleza? Aí ele fala, sou avulso, como se, não trabalho pra ninguém, eu sou avulso. Não, não é isso que é o trabalhador avulso, certo? O trabalhador avulso é aquele que tem uma intermediação do órgão gestor de mão de obra e também do sindicato. O contribuinte individual, por sua vez, é aquele trabalhador autônomo. O trabalhador autônomo que vai exercer as suas contribuições aí de forma individual. É por isso que o nome dele é contribuinte individual, porque ele vai contribuir de forma individualizada. Isso quer dizer que ele não tem um vínculo, por exemplo, com uma empresa, beleza? Ele não tem uma empresa ali fazendo as contribuições por ele. Neto, mas eu sei que que o contribuinte individual ele pode prestar serviço à empresa. Pode, beleza? Mas isso a gente vai ver no decorrer da aula. Então vamos lá, galera, para falar do contribuinte individual, você deve ver aí que algumas pessoas confundem o fato do trabalhador trabalhar aí por conta própria. Não tem nada a ver. O cara que trabalha por conta própria, ele é um trabalhador autônomo. Olha, todo autônomo é contribuinte individual, mas nem todo contribuinte individual é autônomo. Concorda comigo? Não concordo não, Neto. Mas como assim? Por que tu não concorda? Porque é o seguinte, ó. Todo autônomo é contribuinte individual. Eu sei, mas todo contribuinte individual também é autônomo. Pode ser que a pessoa preste serviço a uma empresa. Você vai ver também que uma pessoa vinculada aí a um órgão religioso, por exemplo, o membro de vida consagrada, ele também é um contribuinte individual. Também, beleza? Você vai ver que um síndico pode ser considerado contribuinte individual. Beleza? Então muita atenção, por quê? Porque todo autônomo é contribuinte individual, mas nem todo contribuinte individual pode ser considerado segurado autônomo. Beleza? Então vamos pra lousa aqui, porque eu sei que vocês querem esquema, então vamos lá. O contribuinte individual. Primeiro, esse contribuinte... Perdão. Vamos lá. O contribuinte individual, esse cara aqui, ele pode ser um autônomo. Ele pode ser, deixa eu puxar aqui, ó. Ele pode ser um prestador de serviços. Beleza? Esse cara aqui pode ser um religioso. Certo? Eu vou colocar assim. Mas aí, no teu esquema, se tu quiser complementar mais, tu coloca assim, ó. O cara, em vez de religioso, tu coloca chefe de igreja ou membro de instituto de vida consagrada, se você é mais daqueles... não, eu gosto do texto de lei. Né? Se você é desses, aí você pode fazer isso. Tranquilo? Então vamos lá. Religioso pode ser o síndico. O que é que esses caras aqui, e eu vou colocar aqui embaixo, entre outros, beleza? Etc. Tranquilo? Então, ó, o que é que esses caras aqui têm em comum? Tu consegue ver aí? Olha, que todos esses aqui vão recolher a própria contribuição. Então, o contribuinte individual, ele deve fazer seus recolhimentos. Certo? Ainda tem o fato de alguns serem microempreendedores individuais, que aí a gente nem vai entrar no mérito agora, beleza? Só tô contextualizando aqui antes da gente começar a chutar o balde. Onde é que eu encontro previsão disso aqui, Neto? Decreto 3048, artigo 9º, beleza? Lá tem todos os segurados. Aí, se eu não me engano, inciso 5º é que vai ter lá.
Contribuinte individual, beleza? E aí ele vai esmiuçar quem é contribuinte individual. E aí eu tô esquematizando aqui, deixando um pouco mais simples, beleza? Então vamos lá, ó. Esse contribuinte individual pode ser um autônomo. Ou seja, vamos aqui, eu sei que tu gosta do esquema, mancho, vamos lá. Então eu tenho um cara aqui, certo? Vamos colocar o nome dele de José. Vamos lá. O José, ele tá aqui, ele tem um carrinho de pipoca. Beleza? Ó, como é que desenha um carrinho de pipoca? Eu vou tentar aqui. Pera aí. Ó, pronto. Tem um carrinho de pipoca. Pronto. Ó. Pessoal, ficou legal não? Não importa. Vamos lá. Então, ó, ele tem um carrinho de pipoca. Esse carrinho de pipoca vai gerar para ele, digamos que ele venda a pipoca a R$1. R$1. Certo? Ó, ele vende a pipoca a R$1. Então, o que é que vai acontecer? Esse R$1 incide contribuição? Sim, por quê? Porque ele é autônomo, ele trabalha por conta própria. Concorda comigo? Se ele trabalha por conta própria, ele, digamos que no mês inteiro, ele vendeu 1.000 saquinhos de pipoca. Então ele tem o quê? R$1.000, não é isso? Ele vai contribuir em cima dos R$1.000? Sim, mas quem é que vai ser responsável por fazer o seu próprio recolhimento? Ele mesmo. Ele mesmo, beleza? Então ele vai ser responsável por fazer o próprio recolhimento. Agora, o prestador de serviço, aí não, aí é diferente. Vamos colocar que ele vendia essa pipoca na frente de uma escola, certo? Na frente de uma escola. Aí a escola quis fazer um evento, aí falou assim, ó, caralho, olha, a gente pode contratar o José para participar do evento. E aí ele vai dar pipoca de graça aqui pra galera, né? Então, ó, ele vai fazer um evento, por exemplo, Dia das Crianças, né? A escola quer fazer o Dia das Crianças lá, aí chama o José. O José vai lá, ele vai ser um prestador de serviço nesse momento, certo? Aí a escola promete ao José pagar R$1.000, certo? Ó, agora ele não tá mais vendendo a R$1. Quem é que vai fazer o pagamento? A escola. A escola vai pagar R$1.000 ao José. Quem é que deve fazer o recolhimento agora? Quem é que deve? O José, porque ele é contribuinte individual? Não, a escola, porque a escola é a contratante. Beleza? Eu tô só te contextualizando. Ainda não comecei a falar aqui, ainda não comecei a pegar as observações. Beleza? Só tô contextualizando, por enquanto. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho o José que ele tá prestando serviço à escola, mas nesse caso, de prestador de serviço, quem é que deve fazer o recolhimento? Desculpa, a escola. Por quê? Porque o José é um mero prestador de serviço. Beleza? Então o José, ele pode até fazer, mas isso não é a regra, isso é a exceção. Por que que é a exceção, Neto? Porque é o seguinte, ó, se a escola não fizer, digamos que a escola passou R$1.000 pro José, sem deduzir os 20%, né? Eu ainda não entrei em alíquota. Calma, a gente vai ter um momento oportuno, beleza? Então, ó, digamos que o José, ele não fez aqui, digamos que a escola não fez o recolhimento do José, de 20%. Então ele repassou o bruto aqui para o José, R$1.000. Vai, José. Ah, José, não, tenho que contribuir para a minha previdência. O que é que vai acontecer? Ele vai fazer o recolhimento de 20%. Mas isso não é a regra, isso é a exceção. Beleza? O José fazer o recolhimento, quando ele é prestador de serviço, isso é uma exceção. Neto, e se o José for MEI, for microempreendedor individual? Certo? Tô só te contextualizando. Ó, se o José for MEI, for microempreendedor individual, a alíquota dele é 5%. A dele é 5%. Agora, se ele for um prestador de serviço, quanto é a alíquota? E aí? 20%. A empresa está obrigada a recolher os 20%. Neto, mas como assim? Se a alíquota dele é 5%, mas não importa, quem está deduzindo é a empresa. Beleza? Então presta atenção nesse tipo de pegadinha que pode vir aí para não se confundir. Beleza? Vamos lá. Então, ó, falamos aqui, já contextualizamos sobre o contribuinte individual. Agora acredito que a mente esteja um pouco mais aberta. Beleza? Acredito que a mente esteja um pouco mais aberta aí para receber informações. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui a gente tem alguns requisitos desse contribuinte individual. Quem é o contribuinte individual? Ele trabalha visando lucro ou não? Neto, como assim? Quer dizer que o cara pode trabalhar de graça? Pode. Por exemplo, ó, eu sempre dou o exemplo de uma amiga minha, certo? Ah, uma colega, né? Uma colega minha que ela vendia, como era?
Era tipo um sorvetezinho que vem num saquinho, beleza? Ela vendia esse sorvetezinho no saquinho lá, aqui a gente chama de marujinho, de gutinho, essas coisas, tem as marcas lá, beleza? Aqui eu não sei onde é aí, eu não sei como é que chama aí na cidade onde tu mora, beleza? Mas aqui a gente chama disso, marujinho, gutinho, beleza? Então, ó, ela vendia esse negócio aí pra igreja dela, no sol quente, beleza? Ai, meu Deus. Ela saía no sol quente lá pra vender esse negócio dos marujinhos lá. Mas e aí? Incidia contribuição sobre isso? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque visando lucro ou não, certo? Ah, Neto, mas na prática eu nunca vi acontecer. Ó, esquece a prática, esquece a prática. Vamos pra teoria. Teoria, certo? Ó, na teoria acontece, beleza? Então, na teoria, se o pastor da igreja mandar você ir vender lá din-din ou marujinho no sol quente. E aí, aí eu não vou, professor. Tá doido, né? Tenho que estudar, tá maluco? Ó, então, ó, o que é que acontece? Então, aquele trabalho, mesmo sendo voluntário, ele seria o quê? Pago, beleza? Então ele teria que pagar, por quê? Porque alguém tá ganhando em cima disso aí, beleza? Alguém tá ganhando em cima disso aí. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que tá lá num carrinho de sopa distribuindo para um bando de moradores de rua, né? Para pessoas sem teto. Então ela tá lá, fez um sopão lá, o que é que vai acontecer? Ela tá se beneficiando disso aí, de alguma forma, alguém tá se beneficiando disso aí? Não, ela só tá tendo despesa, não é isso? Por quê? Porque ela tá fazendo uma doação. Tranquilo? É diferente de você mandar alguém trabalhar. Ou seja, a pessoa ela tá fazendo isso de forma voluntária, mas alguém está ganhando dinheiro por trás, certo? Então, muita atenção, muita atenção. Por quê? Porque o que importa é que alguém está ganhando. Mas, Neto, olha, isso aí é meio chato, né? Porque a gente sabe que algumas igrejas, elas sobrevivem disso, não é isso? Olha, eu concordo contigo, até certo ponto, Mas depois você para pensar que isso abriria margem para uma pessoa mal intencionada, para que uma pessoa mal intencionada usasse isso como trabalho escravo, concorda comigo? Por quê? Porque uma pessoa mal intencionada, ela podia chegar e falar assim, ó, garoto, ó, vende lá pra mim e dá o lucro, beleza? Aí eu vou te repassar aqui, sei lá, R$ 50 pra tu fazer isso, tranquilo? Mas tu diz que é voluntário, Aí beleza. Por quê? Porque aí não incidiria a contribuição sobre ele. Se não tivesse esse dispositivo, podendo ser remunerado ou não, certo? Aí o cara pagaria R$ 50 na intoca pro cara lá, o cara venderia de boa, tá precisando do dinheiro, e aí o que é que acontece? Quem é que ganha a maior parte? O pastor da igreja. Beleza? E isso no meu exemplo, tá? Isso eu tô dizendo, pode ser um padre, pode ser um pastor, pode ser um rabino, pode ser até mesmo uma própria empresa lá que contrate o segurado ali por debaixo dos panos. Beleza? Então muita atenção, porque na minha opinião, isso abriria margem aí para corrupção. Então, fica aí com essa dica de que pode ser remunerado ou não. Beleza? Pode ser remunerado ou não. Vamos lá. Segundo tópico. Opa, pera aí. Pô, vamos lá. Perdão. Ó, no segundo tópico a gente tem aqui, ó, não ser considerado empregado na atividade desempenhada. Muito bom isso aqui. Por que que não pode ser considerado empregado? Você sabe me dizer? Que é o seguinte, ó, se for considerado empregado, ele vai ser considerado empregado, filhote, certo? Então ele não pode ter dois enquadramentos na mesma atividade. Por exemplo, o cara é empregado, o cara é contribuinte individual, mas ele trabalha como um empregado. Então, para a Previdência, vamos enquadrá-lo como empregado. Mas por quê, Neto? Porque é o seguinte, o empregado, ó, é um lucro, o empregado é um prejuízo a mais para a empresa. Por isso que muitas empresas fazem o seguinte, chegam para os seus empregados e dizem o seguinte, ó, cara, vem cá. Aí o cara vai, aí ele, ó, abre um MEI para continuar trabalhando para mim. Isso acontece demais, certo? Do cara chegar, o dono da empresa ou o RH da empresa e mandar o cara abrir um MEI, certo? Um microempreendedor individual para continuar trabalhando naquela empresa. Aí o cara precisando da grana, o cara vai. Não tem como. O cara precisando da grana, tendo 3 meninos para cuidar. O cara abre um MEI e aí eles ficam contribuindo lá sobre o MEI. Mas só que eles não contribuem sobre o total. Entendeu? Essa é a parte ruim. Tranquilo? Então, ó, perdão.
Vamos lá. Então, se o cara trabalha como empregado, ele vai ser considerado o quê? Empregado. Beleza? Então, muito cuidado para não cair em pegadinha na hora da prova. Beleza? E vamos continuar aqui. Vamos continuar. Pera aí, deixa eu colocar o material. Foi. Vamos lá. Ó, aqui o empregado não poderá exigir que seu empregador abra um CNPJ para trabalhar para prestar serviços como se empregado fosse. Ou seja, bater no ponto, com pessoalidade, também tem aqueles outros requisitos, sempre pessoa física. Olha, empregado é sempre pessoa física, certo? Então já está desconfigurando aí, por quê? Porque um MEI, ele tem um CNPJ, então ele é uma pessoa jurídica. Beleza? Ele é uma pessoa jurídica e não uma pessoa física. Vamos lá. Casos particulares... contribuir até o dia 15... Opa! Retificação. Até o dia 20 do mês subsequente, beleza? Então ele vai contribuir até o dia 20 do mês subsequente. Isso aí tá numa medida provisória que vai ser convertida em lei, certo? Já foi o projeto lá e tá sendo votado. Beleza? Então vai ser convertido em lei. Se atualizar, eu tiro essa aula do ar e volto a usar o dia 15, mas bota aí no teu caderno. Dia 20 do mês subsequente. Beleza? Então ele deve fazer as contribuições dele até o dia 20 do mês subsequente. Casos particulares que caem em prova. Vamos lá. Agora, eu tenho alguns casos que caem em prova, alguns casos que são isolados, mas caem em prova. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Então, esses casos isolados que caem em prova, vamos começar com um que é o produtor rural. Beleza? Esse produtor rural, pera aí, deixa eu colocar assim, ó, produtor rural. Esse produtor rural, ele pode ter dois enquadramentos. Quais? Então, primeiro ele pode ser um contribuinte individual ou então ele pode ser um segurado especial. Beleza? Ele pode ser um dos dois. Ou ele pode ou ele pode ser um contribuinte individual, ou ele pode ser um segurado especial. Beleza? Qual a diferença? Olha, o contribuinte individual, ele pode trabalhar em qualquer tipo de regime. Ou seja, o contribuinte individual, ele pode trabalhar em qualquer regime. Qualquer regime. Certo? Já o segurado especial, ele só trabalha em regime de economia familiar. Beleza? Então ele só vai trabalhar com o apoio da família, certo? Ele não pode ter empregados permanentes. Aí você coloca que o contribuinte individual também pode ter uma coisa chamada empregados permanentes. Então, pode ter empregados permanentes, certo? Então, ele pode ter empregados permanentes. Quem é que não pode ter empregados permanentes? Segurado especial. Eu vou colocar assim, ó, só não pode. Beleza? Já eu mostro um quadro aqui que vai ficar muito massa. Vocês podem tirar um print aí e ter pra vocês. Beleza? Então vamos lá. Então, ó, ele não pode ter empregados permanentes. Mas ele pode ter empregados? Pode. Aqui, ó, salvo, certo? Ó, salvo. Ele pode ter empregados. Ele só não pode ter empregado permanente. Certo? Ó, aí ele tem a ressalva, que é qual? 120 pessoas por dia no ano. Certo? Aí ele visa a proporcionalidade. Como assim, né? Como assim visar a proporcionalidade? Ele pode ter 119 pessoas em um dia. Certo? Ele pode ter 119 pessoas em um dia. Como ele pode ter 60 pessoas em 60 dias. Como ele pode ter 90 pessoas em 30 dias. Como ele pode ter 30 pessoas em 90 dias. Beleza? Isso aqui, ó, certo? Então, visa a proporcionalidade. Certo? Então, o certo é, ele pode ter empregados permanentes? Não, mas ele pode ter empregados? Pode.
por 120 dias no ano, se for o caso. Ou então, 120 pessoas por dia no ano. Beleza? Então ele pode ter empregado e sim, só não de forma permanente. Não de forma permanente. O único que tem de forma permanente é o contribuinte individual. Se o segurado especial ele quiser ter um empregado permanente, o que é que vai acontecer? Desconfigura, certo? Desqualifica esse cara de segurado especial e ele passa a ser contribuinte individual. Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá. Então outro ponto ainda que eu posso diferenciar é a terra. Certo? É a terra. Deixa eu colocar aqui. Rapaz, hoje eu tô tossindo. Ó, a terra, certo? Ó, pode ser maior, pro outro lado. Maior que 4 módulos fiscais. Módulos fiscais. Beleza? Beleza? Já o segurado especial, a terra dele só pode ter até 4 módulos fiscais. 4 módulos fiscais. Neto, o que é módulo fiscal? Olha só, eu sempre digo para você não se prender a esse tipo de entendimento. Por quê? Porque módulo fiscal é uma unidade de medida. É uma unidade de medida usada pela Previdência. Certo? Ó, a Previdência ela vai usar essa unidade de medida, mas só que ela é feita por estado, certo? Ó, por região, na verdade, por região. Certo? Ó, então, por região é que vai determinar. Então, 4 módulos fiscais aqui no Ceará é uma coisa, lá no Mato Grosso é outra, lá em São Paulo é outra, lá no Rio já é outra. Beleza? Então, ó, atenção, certo? Então aqui no Nordeste pode ser uma, lá no Mato Grosso pode ser outra, beleza? Então muito cuidado aí a pensar que módulo fiscal é uma unidade certa, não é não. Ah, o módulo fiscal equivale a 3 km, certo ou errado? Errado. Por quê? Porque 3 km pode ser no Ceará, mas lá no Rio de Janeiro pode ser outra, beleza? Vamos lá. Aqui, terra. Terra já falei, né? Embarcação. Ó, embarcação aqui dele pode ser qualquer uma. Qualquer uma. Beleza? Já a do segurado especial, ela tem que ser uma embarcação, vou colocar assim, ó, embarcação de pequeno porte. Aí a gente vai lá na lei de embarcações, certo? Porque isso não tem na lei previdenciária. A gente vai lá na lei de embarcações para saber o que é uma embarcação de pequeno porte. E uma embarcação de pequeno porte é de até 20 toneladas. 20 toneladas, certo? 20 tom. Tranquilo? Então tem até 20 toneladas. Passou disso, é uma embarcação de médio porte. Se ele tem uma embarcação de médio porte, ele é contribuinte individual. Por quê? Porque ele tem uma embarcação de qualquer tamanho. Tranquilo? De qualquer arqueação bruta. Pode ser chamado assim também. Tranquilo? Então, tanto pode ser chamado de pequeno porte, aí no caso vai chamar uma embarcação de pequeno porte, você vai marcar como correto, ou então de até 20 toneladas de arqueação bruta. Aí pode marcar correto também. Beleza? Porque é até, certo? Porque é até 20 toneladas. Outra coisa, vamos lá. Aqui, ó, outra observação que essa daqui é forte para cair em prova. Essa daqui é bem forte para cair em prova. Qual é? A diferença do seringueiro e do garimpeiro. Beleza? Então aqui, ó, o garimpeiro e o seringueiro. Qual é a diferença? Muito simples. A diferença é que um é contribuinte individual e o outro é segurado especial. Neto, como é que eu gravo isso aí? Porque lá na hora da prova eu vejo o eiro, eu vou pra frente, eu vou embora, certo? Ó, muito cuidado, vamos lá. Devagar, você vai fazer o seguinte, ó, segurado especial é SE, não é, ó? SE de seringueiro, beleza? Então fica muito mais tranquilo aqui, ó. Na hora da prova, tu viu o eiro? Peraí, volta um pouquinho. É SE ou GA, certo? Ó, muita atenção, SE, segurado especial. Seringueiro, segurado especial. SE. Beleza? Muito simples. Bizu pra você. Na hora da prova, tu vai fazer isso aqui, ó.
grifa, certo? Para não errar. Caiu o garimpeiro? Grifou, que é pra ver, ó. Não, peraí, é o garimpeiro. Garimpeiro é contribuinte individual, beleza? Então, vai devagar que tu consegue acertar. E aqui tem um quadro bem explicativo pra você, ó. Tira um print aí. Essa aula não fica salva, tá? Essa aula não fica salva. Ah, fica salva pra galera que tá aqui na jornada, beleza? Só fica salva exclusivamente pra galera da jornada. Vamos lá. Voltei. Então, ó, seguinte, vamos pra frente. Aqui eu tinha falado, ó, Decreto 3048, artigo 9º, inciso 5º, ó, realmente contribuinte individual está nesse dispositivo onde eu falei, que eu não vou ler a letra de lei. Beleza? Vamos lá. Ó, como caiu na prova? Como caiu na última prova? Seguinte, ó, na prova cai desse jeito aqui, ó. Apresenta-se como segurado obrigatório da Previdência Social na qualidade de contribuinte individual a pessoa física. Aí vamos lá, vamos ver quem é o contribuinte individual pessoa física aqui. Seguinte, na A ele fala o seguinte, ó, quem presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Certo ou errado? Errado, né? Diretor empregado é empregado. Beleza? Outra coisa é falar que ele é subordinado. Não é? Tranquilo? Se ele for subordinado, ele já tá configurando um empregado aí. Beleza? Ah, Neto, é aquele papo lá de não abrir o MEI, né? É isso mesmo, certo? Porque, ó, o cara é MEI, o cara é microempreendedor individual, mas todo dia tem que bater ponto, todo dia tem que ir trabalhar. Não, se o cara é contribuinte individual, ele tá só prestando serviço à empresa. Terminou o serviço dele, ele, ó, pega o beco, ele não tem que cumprir horário de 8 às 18, por exemplo, não. Por quê? Porque ele é contribuinte individual, ele é prestador de serviço, o serviço dele acabou, ele vai embora, beleza? Ah, Neto, contratei um cara de consultoria, né, que ele fica dando consultoria aí pra galera. Tá prestando serviço. E aí o que é que vai acontecer? Depois ele vai receber a dele lá, vai receber a parte dele lá e, ó, vai embora, beleza? Vai embora. Ele não tem que cumprir horário de 8 às 18, por exemplo. Beleza? Muita atenção. Vamos lá. Aqui, ó, B, fala o seguinte, que presta serviço no Brasil para missão diplomática ou repartição consular de carreira estrangeira e para órgãos a ela subordinados ou para membros das missões e repartições. Beleza. Na B a gente tem o seguinte, ó. Na B a gente tem o seguinte aqui. Presta serviço para missão diplomática. Muito bom. Ó, se ele presta serviço, aqui é a diferença entre o contribuinte individual, certo? Missão diplomática, tu vai colocar assim, ó, missão diplomática, beleza? Contribuinte individual, ele presta serviço para o organismo internacional, beleza? Ó, ele presta serviço diretamente para o organismo internacional, mas só que existe a figura também do cara que ele trabalha para a União como empregado no organismo internacional, certo? Aí, nesse caso, ele vai prestar serviço para a União no organismo internacional. Beleza? Então, ó, uma coisa é ele prestar serviço diretamente para o organismo internacional. Outra coisa é ele prestar serviço para a União em organismo internacional. Concorda comigo? Então, presta serviço no Brasil para missão diplomática ou repartição consular de carreira estrangeira e para órgãos a ela subordinados, ou para membros dessas missões e repartições. Isso aqui tá correto, deixa eu ver aqui. Errado, certo? Esse cara aqui é empregado. Por quê? Porque ele presta serviço para a União, né? Ele está prestando serviço aqui, ó, serviço no Brasil para missão diplomática ou para repartição consular de carreira estrangeira, beleza? Então ele tá aí subordinado à União, no caso, então ele está prestando serviço para a União no organismo internacional ou a missão diplomática, logo ele é empregado, beleza? Vamos lá, aqui na C,
que a gente tem? Servidora pública ocupante de cargo de comissão. Errado, essa pessoa aqui é empregada. Essa pessoa aqui é empregada, certo? Então, cargo em comissão é considerado empregado, desde que exclusivamente em comissão. Por quê? Porque se ele não for exclusivamente em comissão, nem contribuinte individual ele é. Nem empregado ele é, certo? Ele vai ser lá do RPPS, beleza? Desde que vinculado a um RPPS, logicamente, né? Também não vai inventar, criar hipóteses que não existem, né? Vamos lá. Item D fala o seguinte: proprietário ou não, que explora a atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais. Quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos. Aí sim é o contribuinte individual. Aí sim é o nosso contribuinte individual. Então o item D é o item correto. Por quê? Que é o seguinte, ó. Aqui ela fala que a área é superior a 4 módulos fiscais, certo? Ó, e eu falei aqui que o segurado especial ele só é até 4 módulos fiscais. Beleza? Ó, até 4 módulos fiscais. Então o segurado especial é até. E aqui, ó, eu falei, ó, terra superior, maior que 4 módulos fiscais. Beleza? Então, ó, realmente o item D é o nosso gabarito. Beleza? Vamos pra frente. Pô, vamos lá. Aqui foi só pra falar do garimpeiro, né? O garimpeiro eu já falei. Droga, dei spoiler. Eu odeio quando eu dou spoiler pra vocês. Mas enfim. Garimpeiro, contribuinte individual, não tem muito o que se falar. E seringueiro, cuidado só com esse negócioeiro aqui, ó, pra tu não, né, também não escorregar em coisa fácil. Beleza? Vamos lá. Religiosos. Opa, aqui eu gosto. Beleza? Aqui eu gosto. Por quê? Religiosos são contribuintes individuais. A questão, ela vai sempre tentar te confundir, dizendo que eles são empregados, que a empresa, que a igreja é considerada empresa, que não sei o quê. Aí vai inventar um texto pra ti. Não. Ó, e religiosos são o quê? Contribuintes individuais, certo? Eles são contribuintes individuais, eles devem contribuir de forma individual, de forma autônoma. E isso vai acontecer com a contribuição deles até o dia 20 do mês subsequente. Anota essa informação. Então os religiosos, quem são? Padre, pastor, rabino, pai de santo, essa galera que é membro de instituto de vida consagrada, certo? Ah, Neto, eu vou para a igreja, eu sou contribuinte individual? Depende. Se você for líder religioso, você é, beleza? Se você é o que dá o culto lá, você é o que dá o culto lá na igreja do seu bairro, tranquilo. Você é o que dá a missa lá Você que reza a missa lá na igreja do seu bairro, tranquilo, beleza? Então você é contribuinte individual, sim. Mas se você não for, aí não, beleza? Se você só vai pra igreja ali de boa, tranquilão, sem problema nenhum, você continua no seu enquadramento aí, beleza? Vamos lá. Vamos pra frente. Aqui, ó. A diferença do brasileiro que trabalha no exterior, já falei aqui pra vocês, certo? Ó, esse brasileiro que presta serviço aqui de missão diplomática, ele vai ser, ó, contribuinte individual se ele trabalhar diretamente para o organismo internacional e vai ser empregado se ele trabalhar para a União em organismo internacional. Agora, vamos para a ressalva. Ó. A ressalva ela vai acontecer aqui, ó. Deixa eu colocar de azul, certo? Ó, a ressalva ela vai acontecer aqui, ó. Salvo se já amparado. Digamos que o cara está prestando serviço na ONU. A ONU tem o seu órgão de regime de previdência. O cara quer contribuir para o regime da ONU. Então ele já está amparado? Já. Então ele está excluído do RGPS. Certo? Então ele não tem que contribuir para o RGPS não. Beleza? Então muita atenção. Agora deixa eu criar outra situação aqui. Ó, vou apagar. Tira o print aí, vai, cuida. Tira o print, vai. Pronto, apaguei. Ó, seguinte. Agora vamos criar outra situação. Aqui. Beleza? Não vou apagar essa parte, porque eu tô falando dela, né? Então, ó, vamos criar outra situação aqui. Na outra situação, quem é que eu tenho? Eu tenho o cara que é servidor público. Digamos que o cara é servidor, certo? Ó, o cara que é servidor, certo? Vamos colocar o nome dele de José. Beleza? Ó, o José, ele é servidor público. Ele é, vamos colocar que ele é, sei lá, policial federal.
Policial federal. Beleza? Aí o policial federal... Não, vamos colocar um exemplo que aconteceu. Um exemplo que aconteceu. A galera que foi chamada do Exército Brasileiro, que foi chamada para prestar o serviço de pacificação, né? De força de paz no Haiti. Pronto, ó, legal. Quando eu era do Exército, essa galera tava voltando de lá, do Haiti. Então, ó, essa galera, eles estavam vinculados à ONU, a Organização das Nações Unidas. Logo, eles estavam lá para prestar um serviço diplomático. Concorda comigo? Concorda comigo? Então, ó, ele estava prestando esse serviço diplomático. Ele recebia em dólar. Ele recebia em dólar. Por quê? Porque a ONU paga em dólar. Aí, digamos que nessa missão diplomática, a pessoa subiu um cargo lá, a ONU chamou o cara para trabalhar lá diretamente, beleza? Aí o cara saiu do exército e foi trabalhar na ONU. Só que a ONU, ela já tinha um regime de previdência. Certo? Ó, vou colocar assim, RPrev, beleza? Então ela já tinha um regime de previdência. O que é que acontece? A contribuição dele que era para cá, era para onde? Pro RPPS lá do Exército, não é isso? E agora vai ser para onde? Para o regime de previdência, da ONU. Beleza? Logo ele está excluído do RGPS. Ele não é nem contribuinte individual nem empregado. Não é nenhum dos dois. Nenhum. Certo? Ele vai ser contribuinte individual ou empregado. Ele não é nenhum dos dois. Agora, ele não vai ser nenhum dos dois. Beleza? Então, agora, vamos mudar um pouco o exemplo. Certo? Ó, então, nesse caso, ele é contribuinte de onde? Somente do regime da ONU. Por quê? Porque ele optou por isso. Ó, ele já é amparado. Beleza? Agora, vamos mudar o exemplo. No exemplo aqui, a gente vai colocar o José novamente. E o José agora, ele contribui para a ONU, né? Ele tá lá na ONU. Aí ele decide o seguinte: não vou contribuir para a ONU, certo? Ó, eu vou contribuir para o RGPS. Agora, certo? Então, o que é que vai acontecer? Agora, ele deixou de estar amparado pelo regime da ONU e passou a ser o quê? Ele passou, se ele trabalha diretamente para a ONU, perceba, ele saiu do exército, ele não é mais servidor, certo? Ele trabalha agora diretamente para a ONU. Então ele vai ser considerado o quê? Contribuinte individual para o RGPS, né? Por que ele faria isso? Porque é o seguinte, ó, digamos que ele trabalha na ONU, lá no, sei lá, num país desses emergente aí, lá na África, certo? Então ele trabalha no continente africano, beleza? Então ele trabalha lá na África ele trabalha aí, mas só que ele quer voltar daqui a 10 anos, ele quer voltar para o Brasil, então ele vai continuar contribuindo para a Previdência Brasileira. Por quê? Porque ele quer voltar para cá e ele quer se aposentar. Pode acontecer? Pode, beleza? Agora, na outra situação, a gente vai ter o José, que ele é um servidor público vinculado a um RPPS. Ele é vinculado ao RPPS. Aí ele vai prestar serviço na ONU. Ele vai prestar serviço na Organização das Nações Unidas. Certo? Ele foi prestar serviço na ONU. Então ele vai ser o que agora? Ele vai continuar no RPPS. Por quê? Porque o enquadramento dele é esse. Ele está aqui no RPPS e foi prestar serviço na ONU. Certo? Então ele é o quê? Ele está dentro do RPPS, ele continua no RPPS. Agora, na outra situação que eu vou criar aqui, certo? Ó, tem uma outra situação que eu vou criar aqui. Qual é? Do mesmo cara que agora ele não é vinculado ao regime próprio. Ele é vinculado ao regime geral de previdência social. Certo? Ó, se ele é vinculado ao regime geral de previdência social, então o que é que vai acontecer? Prestou serviço na ONU, aí ele entra aqui, ó, contribuinte individual ou então empregado. Beleza? Aí vai determinar quem é que vai ser o seu empregador. Se vai ser a União trabalhando na ONU, ou então se vai ser diretamente a ONU. Porque se for diretamente a ONU, ele é contribuinte individual. Se for aqui trabalhando para a União, aí ele vai ser considerado segurado empregado. Beleza?
Então, atenção nisso que é para não errar na hora da prova. Atenção nisso que é para não errar na hora da prova. Beleza? Atenção. Desenhou, tirou print, vai, tirou print. Voltei. Ó, seguinte. Qualquer coisa, volta aí, tira o print, tá bom? Essa aula não fica salva, mas... Não fica salva pra galera, né? Mas pra jornada fica. Beleza? Então vamos lá. Síndico. Opa. O síndico a gente já falou dele quando falamos aqui. O síndico a gente já falou dele quando falamos de contribuinte facultativo, né? De segurado facultativo. A gente já falou do síndico quando falou de facultativo, mas vamos relembrar aqui o síndico. Beleza? O síndico, segundo aqui. Ó, o síndico, ele pode se enquadrar como contribuinte individual ou ele pode se enquadrar como segurado facultativo. Beleza? Ó, então ele tem essas duas aqui, beleza? Vamos lá. Como contribuinte, como contribuinte individual. Como contribuinte individual, ele vai ser aquele cara que ele recebe remuneração. Ele recebe uma remuneração. E como segurado facultativo, vai ser aquele que não recebe nenhum tipo de remuneração. Beleza? Ele não recebe nenhum tipo de remuneração. Logo, ele é segurado o quê? Facultativo. Agora, veio o STJ e disse o seguinte, ó. A isenção de condomínio é uma remuneração indireta. Logo, ele vai ser contribuinte individual. Beleza? Então, a isenção do condomínio, da taxa condominial, gera para ele o quê? Uma obrigação de contribuição. Por quê? Porque o contribuinte individual, não sei se você lembra, mas ele é um segurado obrigatório. Beleza? Ele é um segurado obrigatório. Tranquilo? Então esse contribuinte individual é segurado obrigatório e ele deve contribuir na forma do contribuinte individual normal, sem problema nenhum. Beleza? Então, ó, deixe-me ver aqui. Agora vamos falar das contribuições. Beleza? Aqui tem alguns exercícios. Já eu vou fazer esses exercícios aqui. Vamos falar das contribuições. Não trouxe aqui? Não trouxe. Trouxe. Eu tenho certeza que eu trouxe. Vamos lá. Contribuição. Tá aqui. Contribuição, ó. Então, agora eu tenho as contribuições de cada um. Beleza? Eu tenho as contribuições de cada um. Vou apagar aqui. Ó, para falar de contribuição, da forma que os trabalhadores contribuintes individuais contribuição, ela vai acontecer desse jeito aqui, ó. Eu tenho 3 alíquotas, na verdade 4 agora, né? Mas só que eu tenho algumas alíquotas que elas vão ser diferenciadas, beleza? Ó, aqui, ó, eu tenho a primeira que vai ser de 20%. Eu vou chamá-la de alíquota ordinária, beleza? Ordinária. É o certo para todos os contribuintes individuais contribuírem, beleza? Esses 20% do que ele recebeu no mês, tranquilo? Então ele vai pagar 20% sobre isso. Eu tenho uma segunda alíquota que ela vai ser de 11%. 11%. Aí essa alíquota de 11% você vai chamar de regime simplificado de contribuição, certo? Ó, regime simplificado, beleza? Ó, você vai chamar de regime simplificado. Agora, temos outra alíquota? Temos de 5%. Quando? Quando o cara for um microempreendedor individual, o famoso MEI, beleza? Neto, acabou não? Acabou não? Porque na lei eu só vejo essas. Certo? Teve uma nova lei complementar que ele estipulou uma alíquota de 12%. De 12%. Para quem? Aí você vai colocar para condutor autônomo. Condutor autônomo. Certo? Ó,
E nesse caso, o condutor autônomo, ele também é um tipo de microempreendedor individual, certo? Ó, o condutor autônomo agora ele pode ser MEI, microempreendedor individual. Só que a alíquota dele não é 5%, a alíquota dele é 12%, beleza? Pode ser um caminhoneiro, pode ser um Uber, certo? Ó, o cara que é condutor autônomo, tranquilo? Então o que é que ele vai contribuir? Com 12% do salário mínimo. 12% do salário mínimo, aqui é 5% do salário mínimo, aqui é 11% do salário mínimo e aqui é 20% de tudo que recebe. Beleza? Então essas aqui são as alíquotas de contribuição, certo? Então essas aqui são as alíquotas de contribuição. Vou colocar até assim, ó, alíquotas. Alíquotas, certo? Ó, não vamos fazer o jogo de gente pequena não, vamos fazer o jogo de gente grande, porra. Olha, lá no meu Instagram, uma pessoa perguntou, qual é a porcentagem? Porcentagem é o caralho, meu irmão. Alíquota, porque na hora da prova chamam de alíquota, não é de porcentagem. Qual é a porcentagem do individual? Não é assim não. Qual é a alíquota do contribuinte individual? Aí sim, 20%, 11%, 5% ou 12% se for condutor autônomo. Beleza? E já a gente fala sobre as peculiaridades. Tranquilo? Mas só que eu quero que você se atente para isso aqui, ó. Esses três aqui... Não, deixa eu falar primeiro sobre a perda deles. Beleza? Então eu tenho primeiro esses três aqui, certo? Esses três aqui, na verdade, esses dois são os únicos que tem previsão em lei, mas esse aqui vai entrar na onda, certo? Ó, que eles, quando você opta pelas alíquotas menores, certo? Ó, você opta pela exclusão da aposentadoria por tempo de contribuição, certo? E você também vai optar certo? Pela não emissão da CTC, que é a certidão de tempo de contribuição, beleza? Então você, ó, acaba perdendo dois direitos, que vai ser a opção, que você vai ter a exclusão da aposentadoria por tempo de contribuição e também perde o direito da emissão da CTC, que é a certidão de tempo de contribuição. Neto, é o seguinte, essa emissão da CTC, eu sei que na prática tem como eu conseguir, não tem? Na prática tem, só que a gente não estuda a prática, né? A gente aqui tá na teoria, certo? Então, ó, atenção, a não emissão da CTC, ela pode acontecer, certo? A não emissão da CTC, ela pode acontecer para nossa prova, mas só que na prática eu consigo emitir a CTC sim, mesmo que o cara opte por esses dois regimes aqui, ó. Beleza? Vamos lá. E a exclusão do tempo de contribuição? A exclusão do tempo de contribuição, né? Eu sei que não existe mais a aposentadoria por tempo de contribuição. Eu sei, filhote, mas só que a gente ainda tá numa coisa chamada regra de transição. Certo? Se ainda tem gente para se aposentar daquela época, então a lei ainda não mudou. A lei ainda tá aqui, ó. Beleza? Então, exclui sim exclui sim o direito a se aposentar por tempo de contribuição. Isso aqui a lei ainda não fala, mas eu tenho certeza que vai na onda. Então é por isso que eu não vou colocar aqui ainda, certo? Mas se você quiser colocar, já coloque, beleza? Eu não vou me queimar colocando isso aqui, não, beleza? Mas se você quiser colocar, já coloque, porque isso aqui vai acontecer na prática. O legislador esqueceu de colocar isso aqui. Tranquilo? Então, ó, o que é que vai acontecer? Isso aqui, quando o pessoal começar a requerer a aposentadoria, eles vão dizer, ó, não tem como você se aposentar por tempo de contribuição, até porque isso aqui veio ano passado, certo? E se veio ano passado, veio antes de 2019, veio depois de 2019. Em 2019, foi extinta a aposentadoria por tempo de contribuição, então ele já não teria mesmo. Pegando na lógica, beleza? Agora, da emissão da CTC, também não vai ser porque ele vai ser considerado MEI. E a lei fala que o MEI, ele perde esse direito aqui, beleza? Então, perdendo esse direito aqui, querendo ou não, ele é MEI. Ele só tem uma alíquota diferente, mas ele é MEI. E o MEI não pode emitir a CTC. Beleza? Então, ó, numa hora a chave vai virar. E vão colocar isso aqui na lei, certo? Por quê? Porque na lógica, ele já não tem direito. Na lógica ele já não tem. Beleza? Na lógica ele já não tem. Vamos lá. Deixe-me ver aqui qual é o próximo tópico.
Próximo tópico aqui. Vamos falar do microempreendedor individual, né? O microempreendedor individual, você vai ver que o microempreendedor individual, deixa eu falar qual o princípio que gera ele, né? Vamos falar do princípio que gera ele, beleza? Esse MEI aqui, ele tem uma alíquota menor, concorda comigo? Tanto o regime simplificado quanto o MEI. Então eu tenho aqui, 11%, essa alíquota de 11% e essa alíquota de 5%, ambas entram aí por causa, do sistema de inclusão previdenciária. Qual o princípio que gera? O princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Beleza? Então esse princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer o maior número de pessoas possíveis que ele conseguir para o sistema. Então como é que ele vai criar isso? Através de alguns meios, algumas ferramentas. Beleza? Eu vou ter que apagar essa parte aqui, Beleza? Então tira o print, anota, beleza, vamos lá. Qualquer coisa volta aí, Seguinte, esse princípio da cobertura e do atendimento, esse princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, ele é gerado ele gera um sistema, que é o sistema de inclusão previdenciária, certo? Previdenciária. Beleza? Esse sistema de inclusão previdenciária, vamos pegar o nosso exemplo lá, que a gente tinha do vendedor de pipoca, o José, né? Então o José estava aqui com seu carrinho de pipoca, deixa eu desenhar de novo, que aquele já saiu na sorte. Deu certo, Então, o José está no seu carrinho de pipoca. Espera aí, que o José está feliz, né? No seu novo emprego. Tranquilo? Então, nem parece, né? Mas vamos lá. Então o José, ele ganha pouquinho, certo? Vendendo a pipoquinha dele, certo? E o que é que vai acontecer? O José, ele não contribui. Se o José não contribui, o José está aonde? Na informalidade, concorda comigo? Se ele está na informalidade, ele acaba não contribuindo para a Previdência. Agora, eu tinha uma alíquota de 20%, onde o José deveria contribuir, porque o José, querendo ou não, ele é um empreendedor, certo? Ele é um empresário, ele tem sua própria empresa, a própria empresa dele é o carrinho de pipoca, beleza? Mas ele é empreendedor sim, tranquilo? Então ele deveria contribuir com quanto? 20%. Só que eu vou facilitar para o José, eu vou criar uma alíquota de 11%. Aí o José fala, tá pesado, ainda tá pesado. Então tá certo, José. Abre um MEI, abre um microempreendedor individual e contribui só com 5%, dá R$60. Tu não tem R$60 não, José? José, opa, agora eu tenho. Então, agora o José ele foi incluído dentro desse sistema. É por isso que o nome é Sistema de Inclusão Previdenciária. Beleza? Porque ele vai atrás de pessoas. Então ele vai atrás de pessoas na informalidade, certo? Ele vai atrás de tirar pessoas da informalidade e ele vai atrás de incluir pessoas de baixa renda dentro do sistema. Ele facilita para que pessoas possam entrar. Tranquilo? Aí a gente lembra de outro princípio. Qual vai ser? Princípio da equidade na forma de participação do custeio. Quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos. Portanto, ele tem o quê? Ele está incluído dentro desse sistema agora. Ficou muito mais simples, muito mais fácil para ele entrar. Beleza? E agora ele pode aí ter o seu sonho de contribuição para a Previdência. Olha só que legal, né? Então, o José agora ele está incluso dentro de um sistema de proteção previdenciária, né? De inclusão previdenciária. Por quê? Porque o sistema ele visa amparo, visa proteção. Então, tirou ele da informalidade. Pessoas de baixa renda são os facultativos, né? Uma dona de casa que é baixa renda, ela contribui com quanto? 5% também, mas só que ela não pode abrir MEI, né? Então ela vai ter o quê? Ela vai contribuir ali com 5%, desde que ela tenha um cadastro lá no CAD único, que é o cadastro único do governo, e também o CPF, né? O cadastro de pessoa física. Beleza? Tranquilão?
Deixe-me ver aqui qual o próximo tópico, microempreendedor individual, não é isso, ó? Aí o microempreendedor individual, galera, é o seguinte, ó, ele tem direito aqui a algumas coisas que eu vou só dar uma lida aqui pra vocês, ó. Vamos lá. Então ele é decorrente do princípio da universalidade, como eu já falei, as garantias que ele tem, ó. Ele tem, pera aí, ó. Então ele tem algumas garantias. Uma delas é a aposentadoria. A outra é o auxílio-doença. Certo? Ó, ele tem direito à aposentadoria, ele tem direito a auxílio-doença, ele tem direito a salário-maternidade, mas o salário-maternidade, ó, presta atenção, que para o contribuinte individual, o salário-maternidade, eu tô na tela? Tô. Ó, para o contribuinte individual, o salário-maternidade, ele tem carência. O que é carência, Neto? É quando você tá no seu quarto sozinho, solteiro, chorando. Não, tô brincando. Ó, carência é o número de contribuições mínimas que você precisa ter para ter direito a determinado benefício. E a carência dele vai ser de 10 contribuições. Beleza? Ó, 10 contribuições para o salário maternidade. Beleza? Então, tem direito ao salário maternidade? Tem. Desde que seja aí seja com 10 contribuições. No valor, qual é o valor? Um salário mínimo. Um salário mínimo. Beleza? Tem direito aí ao valor de um salário mínimo. Vamos lá. Ó, direitos que o MEI tem. Vamos lá. Ele pode ter até um funcionário que receba o salário mínimo ao piso da categoria. Desculpa. Ó, e é um salário... E é um funcionário mesmo. Ele só pode ter um, certo? Tem uma lei complementar que quer mudar isso aí, beleza? Talvez nós tenhamos que atualizar essa aula. Ele quer mudar de um funcionário para até 2, certo? Então ele pode trabalhar com um funcionário até 2 e ele quer transformar o valor que o MEI pode receber por ano, que é 81 mil reais, ele quer transformar até 105 mil reais, certo? Então ele quer atualizar as coisas do MEI, né? Em vez dele ter um funcionário, ele pode ter até 2, ele vai poder ter até 2, ele ainda não pode, tá? Então, ó, eu não sei nem por que eu tô falando isso aqui. Mas é o seguinte, ó. E aqui ele tem uma alíquota, um valor que ele pode ter por ano, que é 81 mil reais apenas. Bateu mais que 81 mil reais, ele é o quê? Ele é uma microempresa. Teremos um momento oportuno para falar sobre microempresas, beleza? Não cai em prova, nunca vi cair, certo? Isso aí já é coisa de tributário. O que você precisa saber é do microempreendedor individual, beleza? Mas só que se ele passa de 81 mil, ele vira o quê? Uma ME, uma microempresa. Que aí ele pode até 280 mil, 260 mil, e depois de 260 mil ele pode ir aí até 4 milhões como uma EPP, que vai ser uma empresa de pequeno porte. Olha só que legal. Mas isso cai em prova? Não. Beleza? Vamos lá. Então, nesse caso aqui, ó, ele pode ter uma conta corrente, pessoa jurídica, ele pode ter também acesso a uma linha de crédito, ele pode emitir nota fiscal e ele pode emitir alvará de até 180 dias, certo? Bem tranquilo aqui. A contribuição dele pode ser até comércio ou indústria, pode ser prestador de serviço ou então comércio e serviço, beleza? Ele pode combinar as duas. Não variam de acordo com a venda ou serviço, mas atualizam todo ano. Olha, é para atualizar todo ano, mas só que até hoje não teve atualização. Então a renda anual do MEI ainda é 81 mil reais de renda bruta, beleza? Vamos terminar aqui. E o MEI condutor autônomo, que eu já falei para vocês, que tem aqui, ó, numa lei complementar, lá no artigo 18F dessa lei complementar aqui, será que eu não me lembro o número da lei, tá? Ele pode ter aqui, Lei Complementar 188, tá aqui, ó. Lei Complementar 188 de 2021, certo? Ele fala o quê? Que o MEI, ele pode ter aí uma renda bruta mensal de até 251 mil reais, 251,6 mil reais, né? Então ele tem esse teto aí. É que nem o teto normal, de 81 mil, beleza? É que nem o teto normal. Só que ele tem uma alíquota diferenciada também, que vai ser, ó, 12%. Beleza? 12%. Mas ele é MEI, certo? É por isso que ele não pode nem... Ele não pode nem se aposentar por tempo de contribuição e também não pode se aposentar por quê?
E também não pode emitir a CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição. Beleza? Tranquilão, galera? Tranquilão.